Mãos à obra! Para o sucesso e valorização do seu empreendimento é imprescindível acabamentos de qualidade. Nós, da Artus Representações, trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. Agende uma visita. 21997506135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. A família é a base, o início da vida de cada pessoa. Quem criou a família? Qual o propósito da família? Todos nascemos, crescemos e vivemos em família. Contudo, quem pode afirmar que sabe viver em família? Apenas Deus, o Criador da família, é capaz de ensinar o padrão perfeito para a vida do lar. O CD Família ensina lições básicas para o viver diário. Descubra o que Deus espera de você como marido, ou como esposa, ou como filho. São ensinamentos simples que, se aplicados, mudarão completamente a sua vida e sua família. Acesse www.editoraventosul.com.br e adquira o seu CD. CD Família! Rádio Menorá, operando pra você melhorar. Quando esteve na Terra, o Senhor Jesus ensinou que a sua igreja é edificada por meio dos grupos familiares. Em Atos, capítulo 2, versículo 46, está escrito: partiam o pão de casa em casa. Para Deus, cada família é a igreja. As mensagens desse CD, juntamente com as orações e os louvores, explicam a visão do grupo familiar. Adquira agora o seu em editoraventosul.com.br. Aprenda a realizar a reunião do grupo familiar em sua casa. CD Grupo Familiar. A vida é feita de momentos que vão ficar na lembrança e guardados no coração. A Estrela Tour vai te ajudar a organizar os melhores dias de sua vida. Viagem de férias, em família, viagem romântica ou cheia de aventuras. Temos uma equipe ágil para planejar sua viagem de negócios. Consulte nossos pacotes aéreos, terrestres ou cruzeiros. estrelatour.com.br. Porque a vida é feita de momentos. Muitos sabem que o fim está próximo. Porém, poucos sabem que estamos na iminência do governo milenar de Cristo. A Bíblia afirma que Jesus em breve voltará para reinar sobre a terra. As mensagens, orações e músicas do CD A Segunda Vinda de Cristo esclarecem, com base nas Escrituras Sagradas, os acontecimentos dos últimos dias da Era da Graça e do grande dia do Senhor. Prepare-se! Acesse agora www.editoraventosul.com.br. 24 horas no ar, a número 1 da internet, a rádio que tem conteúdo, comunicar para transformar. Senhor do universo, Cristo Jesus, Senhor glorioso, Cristo Jesus, diante de ti me prostro, Cristo Jesus, Shalom, 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 Adonai, Adonai, Shalom, Shalom, Shalom.
Estúdio Menorá de hoje, teremos compartilhar da dica mensal o livro Seja Próspero, CD também. Livro curtinho, 11 capítulos, a gente vai finalizar o compartilhar aqui, trazendo o capítulo 7, 8, 10 e 11. Aliás, finalizar o livro, né? Porque vamos seguir falando sobre CD, livro novamente, você é o nosso convidado. Capítulo 7, 8, 10 e 11. Você que pegou algum desses capítulos, venha compartilhar com a gente através do YouTube. Nossos convidados são John Melo, de Cachoeira do Sul, direto aqui do Estúdio 2, né? E a Michele Selba, de Feliz, Rio Grande do Sul. A gente já vai começando. Puxa a vinheta, Josué. Rádio e TV Menorá apresenta Estúdio Menorá. Muito bem, você é o nosso convidado. Está batendo um papo com a gente. Quero avisar, no canal do YouTube da Rádio TV Menorá estamos transmitindo. Todos os dias tem transmissão. Atenção aos presbíteros. Quero avisar do encontro deste sábado. Encontro do presbitério. Os convidados, pessoal da rádio aí. Vai ser em Florianópolis. Está na tela para vocês. No Hotel Intercity Porto Fino. Vai dar partida às 10 horas da manhã e vai até às 17, 17h30. Enfim, aos presbíteros que não vão conseguir participar aí, se comunique ali, né, com Heriberto, Luciano, o pessoal ali do grupo da liderança dos presbíteros, para pedir o link, né, do Zoom, ok? A gente vai dando sequência aqui, quero cumprimentar os nossos participantes aqui da bancada. Boa noite, Vitória. Boa noite a todos, obrigada aí pela companhia de hoje. A gente tem um compartilhar até o final do programa sobre a nova dica do mês, né? A gente já está no meio do mês, temos áudio, temos o livro para ouvir, alguém lendo para nós, então vai se edificar e traz aqui para nós o teu regar. Boa noite, Bruno. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os ouvintes. Seja bem-vindo a mais um Estúdio Menorá. Continue curtindo, comentando, compartilhando, levando adiante aí aquilo que a gente chama de Mesa do Senhor. Se você é novo por aqui, fica ligado no programa. Tenho certeza que você vai gostar. Procure no teu Instagram, no teu Facebook aí, a página do Pão de Judá, da Editora Vento Sul e da Rádio TV Menorá. São nossos parceiros aí de dedicação espiritual. Muito bem. E John Melo. Alô, John. Alô, pessoal. Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos. Obrigado pela presença aqui. É isso aí. Isso aí. O pessoal conhece a propaganda aí do John Melo. Tem passado alguns anos consecutivos aí. É verdade. De patrocínio, né? O John vai trazer alguns capítulos para nós, né? Daqui a pouquinho, pós-comercial. Boa noite, Luciano. Boa noite, Nicolas. Tudo bem? Mais uma noite aí pela rádio, né? Um assunto quente aí hoje para tratar aqui na mesa aí da Rádio Menorá. Que Deus abençoe. Libertação financeira, expulso o ladrão, prudência e prosperidade, livre-se do destruidor. Alguns títulos, né, que a gente vai compartilhar hoje. Boa noite, Josué. É isso aí, boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os ouvintes ligados na rádio com a gente, né? Que Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor esteja conosco hoje. Perfeito. E pelo virtual aqui temos a nossa convidada Michele Selba, de Feliz. Boa noite, Michele, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Michele. Quanto tempo? Verdade. A gente não compartilha juntos. É verdade. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, todos que estão aí. Que o Senhor esteja no controle de tudo. Obrigada pela companhia, Michele. Aí, verdade. Muito obrigado, Michele, por ter disponibilizado esse tempo aí para falar com a gente, bater um papo aí sobre este material muito importante, dica mensal deste mês de novembro. E a Emily também participando pelo virtual. Boa noite, Emily. Boa noite aos irmãos, aos ouvintes. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Isso aí, bora lá, a gente tem comerciais agora, são os patrocinadores da Rádio TV Menorá e daqui a pouquinho a gente está de volta. Sabe aquele lugar onde você encontra tudo que precisa para o dia a dia? Mantimentos, carnes, frutas e verduras fresquinhas. Mercado Pereira, de Faxinal, é a extensão da sua casa. Rua Antônio Garcia da Costa, número 143, em Faxinal, Paraná. Se preferir, faça sua encomenda pelo fone 43999-220243. Mercado Pereira, de Faxinal, porque a nossa casa é a sua casa.
Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, postes de alambrado, tudo para sua construção começa aqui. Mais informações 035-3441-5700 ou 99848-9156. Vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL, o melhor para sua construção é aqui. A maneira que nos vestimos diz muito ao nosso respeito. Maria Schmitz Uniformes Femininos cria o melhor para representar você, seu trabalho e sua empresa, com peças elegantes e confortáveis que te ajudarão nessa caminhada de sucesso. Jalecos, camisetas, camisa social, calças, blazers e muito mais. Faça já sua encomenda. 48991466722. Maria Schmitz Uniformes Femininos, porque você merece. A criação de animais em confinamento tem crescido ano após ano. O mercado consumidor tem ficado cada dia mais exigente quanto à qualidade da carne. É necessário planejamento para ter um maior rendimento. Verp Agropecuária trabalha com compra, venda e engorda de animais em confinamento. Entre em contato 559-9978-2935. Verp Agropecuária, parceiro em todos os momentos. Cheirinho bom, tão macio, tão gostoso, é Agu de Bolo. Aqui é a parada certa para fazer o seu lanche, com bolos caseiros e salgados de dar água na boca. Venha nos visitar na Rua B5, número 6, Conjunto Valadares, no bairro Santa Maria, em Aracaju. Fone 79996622066. Cheirinho bom, tão macio, tão gostoso, é Agu de Bolos. Está em busca do loiro do liso dos sonhos? Somente quem é especialista em mechas e progressiva consegue alcançar o cabelo perfeito. Estúdio Fran Santos. Temos também corte, coloração, depilação e design de sobrancelhas. Agende seu horário. 559-9127-0026. Avenida Borges de Medeiros, 145, Centro, em Júlio de Castilhos. Estúdio Fran Santos. Realizando sonhos e realçando sua beleza. Calçados adulto e infantil. Siga-nos nas redes sociais. Enviamos para todo o Brasil. JL Acessórios, você linda da cabeça aos pés. Todo líder espiritual precisa conhecer e aplicar os mandamentos divinos para ser abençoado por Deus no desempenho de seu ministério. O kit do presbítero fala a respeito dos princípios básicos de edificação da igreja em cada cidade. Adquira agora o seu em nosso site editoraventosul.com.br e receba todas as instruções para ser um pastor aprovado por Deus e ter sucesso com o rebanho. CD Kit do Presbítero. Durante a vida, o homem enfrenta vários momentos de tensão Que danificam a sua alma, deixando as emoções feridas e a mente perturbada. O Criador tem o bálsamo para curar essas feridas da alma humana. As mensagens, orações e músicas do CD Cura de Memórias falarão diretamente ao seu coração, trazendo a paz e o descanso que você tanto procura. Adquira agora o seu CD. Acesse editoraventosul.com.br. CD Cura de Memórias. Participe com a gente. Você conectado com a vida. A rádio do seu coração. Baixe o aplicativo Pão de Judá e se liga na rádio Menorá.
Muito bem, estamos de volta. Estou de olho nos comentários, a turma está de olho, por enquanto só estou vendo boa noite. Vocês podem largar trechos aí que vocês lembram do material, né? Anotações, estamos aceitando. E você deve compartilhar com a gente, viu? Se tá lembrando de alguma coisa, pode largar nos comentários que estamos aguardando. Eu vou chamar o John para nós começar esse bate-papo. Eu estava falando com o John aqui, ele leu capítulo 7 e o 8. John, qual que mais te chamou a atenção aí pra gente dar um início aí nesse compartilhar? Os 2 capítulos que caíram como uma luva, né? Tu vê Muito interessante, as mensagens que fala ali, e hoje, assim, a área financeira é uma área que afeta muito o cristão, né? Sim. Eu venho, assim, de uma vida bem humilde, sabe? Eu não ganhei nada na vida, e isso foi uma das principais ferramentas que Deus usou, assim, ó, para me prosperar muitas vezes, sabe? A questão do dízimo e oferta. E o capítulo 7, ali, que fala da libertação financeira, fala muito sobre a gente colocar, onde a gente coloca o nosso coração. Sim. Né? Que ali é o nosso tesouro de verdade. Porque o dinheiro, na verdade, ele é uma ferramenta, ele não pode nos dominar. Sim. Né? E isso tem feito bastante sentido para mim. E através desse capítulo também me ministrou muito, que a gente deve colocar Deus em primeiro lugar, acima do dinheiro. Verdade. Porque a prosperidade, ela vem através da obediência, né? Através do dízimo, da oferta, mas através da obediência a Deus e não ao amor ao dinheiro. E tu lembra da tua motivação quando tu viu a primeira vez, né? Que devia separar a 10ª parte, mas tu lembra da tua motivação as primeiras vezes quando tu foi motivar? O que estava no teu coração? Assim? Eu lembro. Eu queria ganhar dinheiro. É verdade. Gostei, sinceridade. A minha motivação de dizimar, de princípio, era ganhar dinheiro. Era ganhar um monte. Não tinha nada, uma pindaíba desgraçada. Mas tu viu, assim, que acontecia coisa, assim, que fugia da tua razão, assim, enquanto dizimava e ofertava, e realmente Deus fazia algo, e tu via, opa, isso aqui funciona mesmo, Deus tá aqui mesmo. Sabe que, assim, Deus sempre me ministrou muito sobre o dízimo, sabe? Quando eu não tinha dinheiro, é onde Deus mais ministrava. Porque o que acontece quando a gente não tem? A gente sente aquele frio, né? Vai faltar para pagar as contas, né? Sim. É a primeira coisa que passa, né? E principalmente tirar do nosso conforto para ofertar. Aí passa um monte de coisa na cabeça da gente, né? Mas Deus sempre me ministrou de honrar Ele em primeiro lugar, né? E Deus sempre me deu muita experiência física em relação a isso. O dízimo, assim, Deus usou muito, assim, para me provar no meu coração, e eu via Deus agindo depois de eu obedecer. E era, tipo, meio que instantâneo, sabe? Eu via Deus agir ali, e isso me ajudava muito, porque eu podia, Senhor, me dá a experiência, né? Eu quero ter experiência no dízimo, na oferta, e não só nisso, mas nas outras áreas, né? Sim. Mas já que a gente está falando nisso, eu pedia muito, Senhor, eu quero ter a experiência de ver o Senhor agir na minha vida. Porque eu quero falar e quero propagar isso. As pessoas precisam saber como é que Deus age dentro da igreja. De ter experiência, né? De ter experiência, é verdade. Sabe que nesse capítulo 7 fala ali um pouquinho, né? Que na Bíblia, né? Consta, 200 e pouquinhos versículos que se relaciona com a fé. E 2000 e pouco, né? Que tem relação com dinheiro. Eu fiquei pensando, né? Sobre isso. Por que disso? É porque a Bíblia é igual um manual de um carro. Ali no manual do carro tem várias dicas, né? Para não dar problema, né? E Deus sabe o quanto o dinheiro pode nos causar problema. Então eu fiquei pensando nisso, como o senhor fala na Bíblia sobre isso, né? Não porque Deus está preocupado com o meu dinheiro e Deus quer meu dinheiro e os pastores querem dinheiro, não. Porque eu preciso ver o quanto isso pode me causar problema, né? Deus diz, não ameis o mundo, né? As coisas que é no mundo. Então, o amor é o dinheiro, a raiz de todos os males. Então eu fiquei pensando nisso, o quanto o senhor fala sobre isso, porque é muito perigoso para a gente se afastar de Deus. O dinheiro, né? E tudo que envolve o dinheiro. É o amor, né? É o amor aquilo que pode trazer algum benefício, né? Tu vê que a oferta e o dízimo é desde lá de Adão e Eva, né? Desde Abel e Caim, lá já falava assim em oferta, né? Na oferta certa, né? Sim. Então hoje se fala em dízimo e oferta, que é a 10ª parte, né? Dízimo e a diferença é a oferta. E assim, ó, é um negócio que pra mim, gente, assim, ó, eu tenho muita propriedade para falar nisso, porque Deus me usou muito através disso, sabe? Deus me abençoou muito através disso. Tu viu essa diferença na tua vida? Tu disse que o teu começo foi simples e hoje em dia Deus tem feito coisas diferentes na tua vida. Tem feito coisas diferentes na minha vida, em valores, né? E quando a gente honra no pouco, assim, eu vejo muito como real na minha vida, sabe?
Deus começa a confiar mais, entende? É Sim. como aquela parábola dos talentos, sabe? Aquele que Deus dá muito, Deus vai lá e a pessoa obedece, Deus dá mais, entende? Verdade. É fiel no pouco, vai Imagina, ser muito também. se a gente nem no pouquinho às vezes consegue obedecer, consegue estar honrando, né? No muito menos que a gente vai querer se lembrar de Deus, né? E tem uma coisa interessante nesse capítulo, atenção ao povo aí que está nos ouvindo, talvez não leu, tem uma oração ali, né? Que nos ajuda a se libertar do espírito da avareza. Isso me chamou a atenção porque o espírito da avareza, né? É sinal que, além da gente obedecer, ofertar e dizimar, a gente tem que se consagrar, porque tem espíritos que vêm até a nossa vida quando a gente abre brechas, né? E aquilo vem em vários formatos, né? Devorador, migrador, destruidor, que até é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje. E se a gente não se entregar verdadeiramente no nosso coração, como o John falou, né? Se a gente não amar a Deus em primeiro lugar, está amando o dinheiro, as coisas desandam. E tem um engano que a gente tem aí, que a gente fala, né? Que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. É o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro. Não está escrito que é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Ele vira um Deus e já era. Eu vou correr só atrás disso, né? E o amor ao dinheiro vai desencadear vários problemas que estava detalhado ali, né? Isso, e até a Michelle está aí para falar com nós também sobre esse assunto, Michelle. O que tu lembrou aí, Michelle? Que a gente pode pensar, né, que a gente tem que pedir assim para Deus e essa orientação de se a gente quer o dinheiro para se tornar um senhor, como que Deus vai nos dar isso? A gente vai se perder, né? A gente vai acabar não sabendo utilizar aquilo para confiar em Deus e depender de Deus, né? É verdade. É para compartilhar sobre isso? Eu até a pergunta que o Luciano fez para o John, né? Qual foi a primeira impressão? Eu cheguei tão quebrada na vida da igreja que quando foi me ensinado o dízimo, eu fazia e obedecia, de tão quebrada que eu estava. Então, Deus precisou me quebrar muito para que esse princípio eu nunca desobedeci. Então, foi, assim, é um princípio que eu tenho também muitas experiências. E tu teve momentos, Michelle, onde Deus te provou que às vezes a gente tá com o recurso, está tranquilo, vamos obedecer ao Senhor, separa o que é do Senhor, mas existe às vezes momentos que a gente passa por alguns apertos e ali já passou por essa experiência também? Sim, muitos apertos, muitos mesmo. Entendeu? Mas como eu vim a lembrança das experiências. Mas assim, como eu cheguei muito quebrada financeiramente, eu tinha muito temor, assim. Sim. Então eu, mesmo passando por apertos, eu obedecia. Porque eu sabia assim que Deus ele cumpre com a sua palavra. Sim. Então, quando eu recebi Jesus, isso foi um alento, né? Uma paz, um conforto, um regozijo. Eu tinha um temor de perder isso, né? Então eu sabia que eu tinha sido ensinada que talvez Deus ia me provar novamente. Então por isso, assim, eu não deixava de obedecer. É muito interessante, né? Porque a gente pensa, então eu vou dizimar, né? Eu vou ofertar para que Deus guarde nas minhas finanças, para que eu seja abençoado, seja próspero, né? Financeiramente. E essa prosperidade, né? Ela é esse próspero, né? É a ausência de necessidades e Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá o dinheiro, sim, claro que a gente precisa também, né? Para o nosso sustento, né? Para nossas necessidades, mas Ele nos dá a prosperidade na paz, a prosperidade no casamento, na família, na vida, na alegria de viver, na paz de viver. Então é muito além, né? O homem, né, ele pensa muito pequeno, eu penso pequeno e acho que eu dou o dinheiro e Deus me dá o dinheiro, eu dou o dinheiro e Deus me dá o dinheiro. Não, eu devolvo, né, o dinheiro, oferto, né, por amor
e Deus me devolve, né, em várias áreas da minha vida, né? Então é muito interessante essa parte da prosperidade. Não é só no bolso, né, que Deus devolve, né? Verdade. Na saúde, enfim. E se ele não devolver, porque ele também está provando também, né? E isso faz parte. Eu até hoje, assim, eu tô desde criança na igreja, e desde que eu me conheço por gente, eu sempre busquei honrar o Senhor, né? Primeiro porque eu queria prosperidade, né? Eu já tinha essa ideia, assim, de que, eu vou ofertar, vou dizimar, porque eu não quero que me falte, né? Sim. Desde que comecei a trabalhar, eu sempre tive essa ideia. E não quer dizer que nunca faltou. Teve vezes que faltou, né? E eu muitas vezes entendi, outras vezes eu não entendi e me rebelei, mas nas vezes que eu entendi que era plano do Senhor de me provar, até para me controlar nos meus gastos, como acontece até hoje, né? Então, não é o fato de eu dizimar e ofertar, não é que Deus não vai me provar nessa mesma área, né? Pelo menos comigo acontece isso. Deus ainda muitas vezes me prova, né? Para ver onde é que está o meu coração. Sim. Quando assim, tem que dizimar e ofertar, tu ganhou um bom dinheiro, né? E tu tem que dizimar e ofertar, e tu tem uma conta lá, e assim, de repente eu pago aqui, a semana que vem eu vou ganhar de novo. Aí eu recupero, e isso é um engano. Para mim, pelo menos, Deus me ministra isso. E você tem, assim, John, no teu coração que não vai ser perfeito, né? Dizimei, né? Ofertei, agora vai ser tranquilo, vai ser perfeito. Não, o Senhor disse, né? Que no mundo tereis aflições, te alegra nas provações. Então, tu tem no teu coração, assim, que vai ter provações, tribulações. Exato. Eu não condiciono, assim, a minha prosperidade só o dízimo e a oferta, né? Eu sei que Deus vai me provar, e Ele me prova, e isso vai acontecer várias vezes, né? Sim. Porque é uma alimentação diária. Né? Não é porque eu dizimei e ofertei mês passado que eu não preciso dizimar e ofertar esse mês. Então é uma alimentação, né? E Deus vai provar, vai muitas vezes permitir faltar para ver onde é que está o meu coração, para ver se eu vou honrar o Senhor, né? Exato. E é bem aquela questão de fé. Tu bota o pé para depois Deus botar o chão. E isso vai acontecer várias vezes. Mas eu dizimei, ofertei, não sei o quê. Mas Deus quer te provar, Deus quer crescer dentro de ti. Né? Não é na bonança muitas vezes que Deus vai conseguir te trabalhar. Talvez Ele vai ter que te trabalhar na privação, e isso pode durar um período, né? Pode durar um tempo, até Deus moldar isso no teu coração e depois passar. Verdade. Né? E Ele faz justamente isso onde estão os nossos maiores dodóis, né? Ele vai lá, começa a liberar justo naquela parte para fragilizar, para amolecer o vaso, para começar a entrar a palavra deles preceitos, porque se a gente está completamente fortificado na parte financeira, caso a parte financeira seja a minha maior fraqueza, eu vou me endurecer completamente. Exatamente. E eu não vou ter sensibilidade nenhuma para o Espírito, e Ele não vai poder me usar para abençoar os outros também, né? Então, Ele vai lá, dá uma cutucada, deixa frágil, né? E a gente volta a buscar o Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Me ajuda, quero te ouvir. É onde está o Isaac da gente, né? Essa área financeira, para mim, sempre foi um Isaac para mim. Sim. Então, Deus sempre, até hoje, assim, o tempo todo Deus me trata. Desde que eu trabalho com venda, cansei assim de chegar no dia 25, 26, não tinha vendido nada, no dia 28 eu vendia, entendeu? E era um negócio assim, batata. Deus não deixava faltar naquele momento. Ele me dava a experiência dele prover, entendeu? Sim. Que é um negócio assim, pra quem trabalha com venda, assim, os meses inteiros sem vender. É uma coisa brava, né, tio? Imagina. Não é fácil? Olha, o nosso tempo aqui é rápido, estamos chegando no momento de comercial. Tava falando com o John antes ali, o capítulo 7 tem uma oração interessante para você fazer, ok? Você que não abriu o material ainda, ou não chegou no capítulo 7, deixa a dica e faça oração em casa. Quem tem um aplicativo para ajudar também tem uma oração aí, tava abrindo aqui agora, se chama Fluir de Finanças. Só você entrar em orações, pesquisar ali por Fluir de Finanças, e tem toda a oração. E tem uma parte ali que deixa bem claro, Senhor Jesus, eu estou cumprido com o dízimo e oferta ali. E se tu não tá cumprido com essa parte aí, tu já faz a oração de uma forma meio estranha, né? Mas você vê que tem que estar certinho as coisas com Deus para você começar a clamar, né? Você tem que plantar as coisas que o Senhor pede para poder depois colher, ok? Deixe comentários, estamos de olho aí, tá, Jane? Botou alguns comentários, né? Daqui a pouco a gente vai dar uma lida, já voltamos. Pra espalhar sorrisos por aí. No ponto do açaí. No ponto do açaí tem açaí no copo, milkshake, buffet de sorvete, monte do seu jeito e transborde de alegria. Uma loja ampla esperando por você e seus amigos. Avenida Assis Brasil, número 500, Centro de Arroio do Sal. Peça seu delivery. Fone WhatsApp 0519-9180-247. Pra espalhar sorrisos por aí. No ponto do açaí. Gilmar Modas,
Roupas femininas da melhor qualidade com o melhor preço. Temos do tamanho PP ao plus size, blusas, vestidos, shorts, calças jeans e muito mais. Agora em novo endereço, Rua Paissandu 264, bairro Vila Nova, em Panambi. Venha nos visitar. Contato fone 55991885320. Acesse nosso Facebook e conheça as novidades. Chumar Modas, o estilo que faz a moda. A família é uma instituição divina. Assim como em nossas empresas, precisamos da bênção de Deus em nossos lares, no casamento, com os filhos, nas finanças, uma vida espiritual com a bênção completa de Deus. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Família FS, investindo no reino de Deus. O que você está buscando? Te ajudo a encontrar o imóvel ideal para morar com sua família, seu apartamento de férias à beira-mar ou o local ideal para seu negócio ser bem-sucedido. Casas, apartamentos, terrenos, salas comerciais e muito mais em Laguna e região. Agende sua visita. 48 991 83 44 73. Carlos Alberto Remor, corretor de imóveis. Me chama no WhatsApp e venha realizar seu sonho na praia. O Espírito Santo sopra vida em abundância para sua casa. O Vento Sul soprou e agora os livros da editora Vento Sul estão disponíveis nos Estados Unidos. Está precisando salvar seu casamento? Ou busca um auxílio na educação dos filhos? Precisa prosperar as finanças ou receber a cura da depressão, do medo ou de doenças físicas? São vários tipos que você encontra em português, inglês e espanhol, e assim receber a vitória que está buscando. Temos também o devocional Mesa dos Pães, para você ouvir a voz de Deus todos os dias. Venha conhecer o Ventinho, o amigo das crianças, em DVDs e livros de atividades infantis. Cresça espiritualmente, enriqueça sua vida e de todos que estão à sua volta. Fone 716-346-7469. Acesse southwindproductsevs.com. Southwind Products, bringing life to you. RS Gás, revendedor autorizado Ultragás. Há mais de 10 anos energizando as famílias e os negócios em Canela e Gramado. Já sabe da novidade? Nossa loja em Gramado conta com um sistema de autoatendimento 24 horas. Na Avenida das Hortênsias, 4121. Em Canela estamos na Rua Batista Luzardo 255. Faça seu pedido. 54991776581. Ultragás, somando energias para transformar vidas. Serra 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho. Há mais de 50 anos servindo você. As músicas da coleção Cânticos de Judá são mensagens da palavra de Deus, que exortam, edificam e consolam. Os volumes ímpares são cantados e os pares são instrumentais. São 7 volumes com muito louvor e adoração para você sentir a unção do Senhor. Pela nossa loja, editoraventosul.com.br. Todo mundo ligado na melhor estação. Rádio Menorá, operando pra você melhorar. A rádio número 1. A melhor programação da web você encontra aqui. Operando pra você melhorar. Rádio Menorá. Pois o Senhor Jesus falou, tomou o pão e o cálice. Na noite em que foi traído, e tendo dado graças ao Deus Pai, ele disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Bebei dele em memória de mim. Isto é o meu corpo, que é dado por vós.
da nova aliança, do meu sangue, bebei dele em memória de mim. Examine-se, pois cada um a si mesmo, e coma do pão e beba. A rádio que contagia. Rádio Menorá. Rádio A sua Menorá. melhor estação. Muito bem. Essa é para você que busca qualidade em produtos e serviços. Temos uma dica imperdível. Aponte a câmera do seu telefone para o QR Code exibido na tela e descubra ofertas incríveis, com descontos e condições exclusivas trazidos por nossos apoiadores. Aproveite e garanta agora as melhores vantagens. Venha você também ser um patrocinador da Rádio e TV Menorá. Entra no site tvmenorá.com.br, dá uma descidinha ali, você vai ver vários patrocinadores, é mais de 100. E Vi, como é que tá os comentários aqui enquanto vai passando aí, ó, a galera que patrocina aí por banner? Vamos lá então, a gente tem comentários, começando aqui ó, pela Itajane Lisbão, que trouxe: só vamos experimentar a prosperidade quando Jesus for o Senhor de nossas vidas. E ser próspero é um assunto que sempre tive dificuldade de ter realidade, mas conforme eu avanço a buscar Cristo, Ele vai me dando entendimentos no meu coração sobre esse assunto. O Miriam Lisbon também: confiar no Senhor Jesus, exercitando a obediência e a fidelidade ao falar do Senhor, não só no dízimo e na oferta, que é o amor pelo Senhor, mas em todas as áreas da nossa vida com Jesus. E trouxe ainda: escutei hoje na reunião das lideranças dos grupos familiares que aquilo que carregamos é um reflexo do que temos dado ao Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus enfatiza que é dando que se recebe. E a Maria Elisa aqui, para finalizar: muito boa essa dica, nos faz rever alguns pontos em nossas vidas que acabamos esquecendo e deixando de lado. Como o que é prioridade para nós, onde depositamos nosso tempo. Perfeito. Ei. Tem que convidar mais vezes o John para Maria Elisa comentar com a gente aí, o John para vir no programa. Isso aí. A Maria gostou do programa de hoje. É né? verdade. Olha só. Há um incentivo. Vamos deixar melhor isso aqui. A Emily separou um trechinho da mensagem 14 do CD Seja Próspera. Vamos ouvir um minutinho. Quero que você, ouvinte, preste atenção e comente o que você achou. Deixa o som aqui que vamos soltar agora. Trechinho da mensagem 14. Já conhecem a Deus e as que estão buscando a Deus. O grande desafio para todas as pessoas hoje no mundo é o relacionamento. A barreira do relacionamento é altíssima. Hoje são pouquíssimas e raríssimas são as pessoas que conseguem ter habilidade para se relacionar. Esse é o primeiro mal, que é uma reclamação, é uma manifestação geral dos sentimentos humanos que tem chegado até minha pessoa. Quase todos os problemas que eles estão enfrentando é a questão do relacionamento, a inabilidade para se relacionar. Isto, relacionamento entre casais, entre famílias, irmãos, enfim, e relacionamentos nos negócios, no trabalho. Tudo, e todas as áreas, familiar, profissional, social. Esse é o problema, é o desafio de primeira grandeza hoje do homem. Eu entendo assim. Por que eu digo isso? Perfeito. Já quero chamar a Emily para bater um papo conosco. Por que te chamou a atenção esse trecho aí, Emily? Muita mágoa. Opa, pera aí, deixa eu dar um pause. Agora vai embora. Amém, irmãos, eu não sei, mas eu acho que foi diferente o trecho que eu tinha separado, mas... o trecho do livro, eu acho que foi diferente, que é o título é o Prudência e Prosperidade. Ah, aqui tá a mensagem 14, é outra, é Finanças. Puxa pra nós aí, então, que tu entendeu. Puxa aí, coloca na mesa. Enfim, pois é, o que diz ali, né, que eu separei, que a gente precisa permitir o operar de Deus no nosso coração. E muitas vezes Deus tem que nos quebrantar. E por que eu trouxe esse trecho assim, né? Porque uns 2 anos pra cá, assim, eu vi que Deus teve que permitir eu passar por muita escassez em várias áreas da minha vida. E eu não estava entendendo, né? E a escassez, assim, eu digo que não faltou o que eu comi ou o que vesti, mas eu tinha pouco, aquilo que era necessário, né?
E de uns meses para cá, assim, eu vi que Deus começou a restituir aquilo que um tempo atrás que eu passei dificuldade, sabe? E eu comecei a entender que como ali nesse capítulo 14, que fala sobre prudência e prosperidade, fala da vida de Davi, né? Que ele foi um homem, assim, que passou por dificuldades desde a infância, né? Foi separado, enfim, para cuidar de ovelhas, passou por um momento de muita solidão. Enfim, foi muito trabalhado na área da família, né? E eu vi que olhando, assim, esse capítulo do livro, os irmãos ali lendo no final, ele diz, né, que Deus só abençoará com prosperidade a quem já experimentou a crucificação. Ou seja, Deus às vezes não tem como me abençoar se eu não fui quebrantado naquela área. Sim. Porque se Deus abençoar e derramar com abundância, eu posso me perder e me desequilibrar. Então eu vejo que Deus hoje, assim, tem me abençoado e eu recebo aquilo e eu não me desequilibro, sabe? Em algumas situações. Em algumas áreas que Deus trabalhou, né? Por exemplo, eu vou me expor aqui, né, para os irmãos. Uns meses para cá, comecei a dar valor pro chuveiro que eu estava tomando banho, coisas que eu não agradecia, aquele banho, né? A cama que eu estava dormindo, né? Aquele travesseiro, aquela cama, a comida que eu estava comendo, porque muitas vezes o que acontece, isso passa desapercebido na minha vida, eu acho que aquilo é tudo normal, sabe? E não dou valor para aquilo ali. E eu comecei a sentir no meu coração esse aspecto da gratidão, e eu vi que Deus teve que trabalhar em mim 2 anos atrás, aí que se passou, com muita escassez, muita restrição, para que hoje eu pudesse dar valor para isso. Então, assim, eu deixo isso para os irmãos, assim, né, que muitas vezes Deus tem que trabalhar nessa área de nos quebrantar. Porque se Deus não nos quebranta em tais áreas, a gente depois não consegue dar valor para aquilo, sabe? Graças a Deus, assim, que o Senhor já mudou bastante, assim, meu coração também, de começar a agradecer, porque antes eu era uma pessoa, assim, muito insatisfeita, então nada estava bom, nunca estava bom que chega, e claro que daí Deus tem que, então, tirar, já que não está bom assim, sendo bom, então vamos diminuir, vamos cortar aqui, vamos diminuir lá, vamos tirar de cá, para começar a agradecer, então, o pouco que tem. Se o muito não está bom, então aprende a agradecer o pouco. Né? E eu comecei a agradecer, aquela passagem de Filipenses, né? Fala muito comigo, de aprender a viver contente, né? Em toda e qualquer situação. E agradecer as coisas pequenas, agradecer o feijão e arroz, agradecer, né? Como a Emily disse, né? O chuveiro, as coisas que talvez para nós é pouco, né? Ou que a gente se acha merecedor de muita coisa. E nessa passagem fala, nesse capítulo 11, né? Sobre ser grato. Que Deus, ele se agrada daquele que é grato, daquele que para de reclamar e começa a agradecer. A gente já viu muitas mensagens aqui na igreja, né? Que Deus não pode dar uma moto para quem não agradece a bicicleta, ou para quem não cuida da bicicleta. Então, isso é muito interessante, faz a gente pensar bastante. É muito importante essa palavra do Bruno aí, tá? Eu vejo na minha vida também, porque a gente tem essa dificuldade de agradecer e tem o desejo de cobrar as coisas de Deus. Né? Deus não gosta de ser cobrado. E a gente não tem o que cobrar de Deus, né? Se a gente for parar para pensar, a nossa respiração, a nossa saúde, o nosso trabalho, tudo vem dele, né, Bruno? E isso que o Bruno falou ali me ministra muito, que eu não sou 100% ainda, mas deveria ser muito mais do que eu já vivi, do que eu vivo. Mas é algo assim que é essencial assim para a prosperidade. Tu agradecer a Deus, a tudo que Deus te fez, da onde Deus te tirou, aonde Deus está te colocando, e por mais que seja difícil, podia ser muito pior, né? Eu acho interessante porque a gente sempre se compara, né, com aquele que tem mais. E um dia Deus me fez parar, Bruno, agora comece, já que tu gosta tanto de se comparar, né, e se achar menos, ou que tu tem menos que os outros, e tu merece mais, se compare então com quem tem menos que tu então. Sim. Que é muito mais gente, que tem muito menos e muitos não tem nada. É um exercício na mente. E se tu fizer isso, tu vai olhar quantas milhões de pessoas não têm carro, quantas milhões não têm casa, ou não têm um pão de cada dia. E daí a gente se compara com o rico lá, que é abastado, que Deus abençoa. Mas, agradece um pouco, né? Para pensar um pouquinho. Então, eu fiz esse exercício e, graças a Deus, mudou muito. Michele, fala com a gente aí. O 10, no 11 aí. Bom, vou compartilhar também, então, sobre esse capítulo, né, que fala de prudência e prosperidade. E eu achei interessante, assim, que o título, né, prudência e prosperidade, o que uma coisa tem a ver com a outra. E teve uma mensagem do CD, quando falou sobre prosperidade, trouxe muito exemplo do semeador, né, da semente.
Porque quando nós conhecemos a palavra, o nosso coração ele ainda está muito sujo. Então, se eu recebo aquela semente, né, que são os princípios divinos, muitas vezes eu gosto de ouvir, né, mas muitas vezes eu não pratico tudo aquilo que eu ouço. Então, Deus ele precisa trazer muitas situações para que eu venha obedecer a palavra de Deus, né? Mas eu não posso deixar de ouvir, eu não posso deixar de meditar. Então, assim, o que é prudência, né? Por que ele trouxe, assim, né? Me lembrou das virgens nécias e prudentes, né? As prudentes, elas ouviam, elas seguiam a sabedoria de Deus, né? Então, a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, a visão celestial tem tudo a ver com prosperidade. E prosperidade em todas as áreas. Por isso que Deus nos deixou Josué 1:8. Serás bem-sucedido, né? Terás prosperidade e serás bem-sucedido. Sim. Sabe... Então é em todas as áreas. Mas depois de obedecer, né, Michele? Primeiro vem, né? Fazer e segundo tudo quanto está escrito, né? E farás prosperar o teu caminho, né? A gente esquece dessa parte, né? De que tem que obedecer primeiro, né? O Nicolas... É muito diferente. Pode falar, Michele. Pode completar. Não, eu digo, é muito diferente, né? Porque, por exemplo, assim, se eu estou ouvindo a palavra de Deus e eu ouço que eu preciso dizimar e ofertar, ou que eu preciso perdoar, né? Que eu preciso amar o próximo, mas se eu pratico, então é diferente, né? Isso já eu já estou demonstrando que eu tenho fé, né? Se eu estou obedecendo. O Nicolas tocou num assunto ali no bloco anterior sobre o dinheiro se tornar um Deus, né? Na vida daquela pessoa que não tem Deus, é óbvio, né? Mas às vezes a gente vem para a igreja e tem essa motivação aqui que o John falou no início, distorcida de que eu vou fazer um negócio com Deus, que eu vou dar um pouco e Deus vai me abençoar bastante. E às vezes Deus não pode prosperar um irmão, um cristão, mesmo ele dizimando e mesmo ele ofertando. Eu não conheço nenhum nem dois, mas muitos. E até alguns que tinham uma prosperidade mais abastada e aquilo foi tocado, foi permitido por Deus mexer naquilo ali. Porque Deus às vezes não encontra no coração, né? No nosso coração, uma fidelidade além dos números. Né? Porque o dinheiro no mundo, ele dá um status, ele dá uma aparência, tu chega com um carro diferente, com uma roupa diferente. Eu chegava a caminhar diferente. Exatamente, eu tinha um tio meu que dizia, o cara quando tem dinheiro no bolso, o cara conhece até quando ele está vendo caminhando. Verdade. Porque transparece aquela segurança. E Deus sonda o coração. É impressionante. Né? Aí tu vê assim, poxa, Deus é o dono do ouro e da prata, então os crentes eram para tudo ser rico. É verdade. Mas não é. Porque não podemos, né? Por quê? Não obedece. Porque se Deus ainda governa o nosso coração. Um dia eu disse para o irmão estava passando por uma dificuldade financeira, né? Eu disse, irmão, vamos mudar. Quanto é que tu ganha por mês? Hoje eu ganho uns 3 pila. Eu disse, vamos mudar para 30. Mês que vem tu vai voar de jatinho por todos os encontros do Brasil e tu vai botar uma desculpa que tu está no reino, que tu está buscando o Senhor e nunca mais eu te pego para fazer um grupo familiar aqui. Ele dizia, aí, será que Deus pode te dar dinheiro? Ele disse assim, eu ia fazer exatamente o que tu está dizendo. Sim. Ia botar uma desculpa em Deus. Por quê? Porque o dinheiro, ele abre portas. A Bíblia diz que o dinheiro atende a tudo. Né? Então, se Deus não governa o meu coração e vier grana, não é prosperidade. Se Deus abrir, realmente, a gente não sabe. O que vai ocorrer. Mas Deus já sabe. Sim. Então, às vezes, tem irmãos que estão amargurados com esse tema. Poxa, mas a dica do mês, olha aí, eu estou aqui na igreja já faz 15 anos e eu obedeço e até agora nada aconteceu. Aí Deus pode dizer a mesma coisa. Pois é, tu está aqui há 15 anos e ainda nada, esse ídolo está aí, nada aconteceu. Esse capítulo aí que a Michele estava trazendo citou Davi também, um ótimo exemplo. Antes dele tocar toda aquela prosperidade, virar rei, passou por alguns anos. A gente tinha comentado isso na semana passada, viu? Verdade. 15 anos. Ele foi ungido ali com uns 15 anos de idade. E com uns 30 ele virou rei de fato. Ele passou por um período de solidão, teste de humildade. Depois de ser ungido rei com 15 anos,
ele teve que continuar fazendo o pastoreio normal ali, cuidar de ovelhas no campo, ser humilhado, ser perseguido, teve que passar por um processo de confiar no silêncio de Deus, né? Sem amparo humano nenhum, enfim. Depois de ser moldado bem certinho como Deus queria, agora tu tá pronto. Mas ele já estava livre do ego, né? E a gente acha que vai conseguir acessar riquezas, prosperidade com o nosso ego mandando ainda. É difícil. Não tem como. A gente vai estar completamente diferente se isso acontecer em algum momento. Então, deixa Jesus tomar conta aí da tua vida, né? A gente até estava escutando no culto mundial, né, Luciano? Sim. Para o Senhor tomar conta, para a gente se render de vez para Ele. Senão é perda de tempo. E um desses capítulos fala, né, que a palavra, a gente tem que toda palavra vai se cumprir. Sim. Então, se a gente crê em Deus, que a palavra vai se cumprir, na palavra também diz, né, que Deus vai separar o justo do injusto, que Deus vai honrar os fiéis. E Deus não fala o dia. Mas se eu creio em Deus, eu creio nessa palavra. Eu não posso ficar dizimando, ofertando, pensando nisso. Será que é mês que vem? Será que Jesus está voltando e ano que vai ser ano que vem, então que eu vou ganhar dinheiro? Não. Mas aquilo que o homem semear, né, isso ceifará. Aquele que semeia com abundância, ceifará com abundância. Não sei se vai ser esse mês que vem, mas Deus vai honrar os fiéis. Então a gente tem que pensar. Eu estou sendo fiel, mas eu estou há um mês sendo fiel, hoje eu estou há uns 5 anos, 10 anos sendo fiel, né? Porque Deus vai provar, assim como o John disse, a nossa fidelidade, o nosso amor, né? Deus sabe o nosso coração, mas nós precisamos descobrir. E eu vi que essa dica do mês, ela, claro, quer nos ensinar a dizimar e ofertar, mas ela quer nos mostrar, principalmente, aonde está o nosso coração. A submissão a Deus nos torna prósperos. No momento que eu estiver inclinado, sendo submisso a Deus, está escrito, a gente vai se sentir próspero, né, Michele? Isso é uma das coisas que abordava nesse capítulo. Sim, tem até um trecho aqui que diz, prosperidade não é somente dinheiro no banco, mas é uma satisfação plena. Exatamente. Ou seja, é ter uma vida de crescimento espiritual e material, assim como também é desfrutar diariamente dos acréscimos do Senhor. Mas assim, tem no início do livro, né, no prefácio, eu achei fantástico esse resumo que foi feito, né, que diz assim, que nós não ligamos a nossa felicidade e prosperidade a Deus. Então, essa dica mensal, ela é muito importante. Verdade. Sim. E não esquecendo, né, que o Senhor falou aquela vez, né, se ao levares a tua oferta ao altar, né, tiver algum problema aí de relacionamento, vai e corrige primeiro. A amargura é um item também, né, é verdade. Que mesmo eu dizimando, eu ofertando, eu posso até estar fiel ali, né, mas eu tenho problemas de relacionamento não resolvido com pessoas. Aquilo ali pode ser um sinalizador também de eu não ter a experiência da prosperidade por ter amargura no coração, né? Isso é muito real. Muito real. O CD fala, o John como vendedor trouxe aqui, né? O vendedor diz que quando o vendedor está amargurado, ele transmite aquilo para os clientes. Já teve experiência, assim, de sentir que não tá... Gente, eu passei por umas pindaíba que não foi fácil. Abre o coração, John, abre o coração. E assim, Deus sempre me tratou muito no natural, sabe? Essa área das finanças, assim, era tipo, tinha gente que eu pedia perdão até sem ter feito nada. só pra não ficar com aquela coisa no coração. Me perdoa aí. Mas me perdoa, eu não fiz nada e nem tu pra mim. Mas se tiver alguma coisa ali, já tô limpando já agora. Me perdoa que eu quero ir lá vender. Boa, é isso aí mesmo. Então a gente, eu falo por mim, gente, eu não falo por ninguém. Mas como Deus me tratou muito nessa área, assim, eu passei por muita coisa. Eu ganhei muito dinheiro e fiquei muito tempo sem também. Eu vi Deus agir tanto no pouco como no muito e fazer a palavra dele se tornar realidade. Deus permitiu uma situação ruim no trabalho, por exemplo, e eu já vendo ali, eu vou ficar amargado desse cara e esse troço vai trancar. Aí eu ia lá atender um cliente que a venda era certa e caía a venda. Aconteceu várias vezes, gente. E eu disse, eu preciso consertar, não posso ter amargura no meu coração. Eu sempre tive muita nesse sentido e que Deus me mantenha, me dê cada vez mais. Eu não tinha vergonha de ir consertar com alguém e de expor e falar tudo que eu precisava falar, né? E dizer, olha, foi isso. Sabe, fulano lá, eu falei de ti pra ele. Eu fulano, vem cá. Lembra que eu te falei dele? Aconteceu várias vezes. Eu chegar dos 2 irmãos que eu falei mal, por exemplo, e eu dizer, ó, eu falei de ti pra ti.
segundo a minha visão. E eu te contaminei e assim, ó, eu vi que tu não gostou mais dele por causa de mim. E era mentira, eu era errado, eu não era de Deus. Eu fiz muito isso aí, gente. E eu vi Deus, talvez por isso que Deus tenha me abençoado em muitas áreas, assim, ó, de uma forma assim que eu não esperava, sabe? Sim. Eu vi Deus agir muitas vezes assim. O John tocar nisso porque a gente quer ignorar esses princípios por não querer se humilhar, né? Às vezes, não, mas isso eu não vou fazer. O Luciano citou a questão da amargura aqui, o John complementou. Tem uma outra parte que fala que também... conjunto, né? Não, pois é, que a gente não prospera também porque não sabe dar, né? E é bem isso, às vezes a gente quer prosperar para reter tudo, não. Eu vou dizimar e ofertar para mim ganhar, mas eu não penso em ninguém, ou eu não quero deixar Deus me usar para abençoar os outros. São vários aspectos, né, que Deus tem que romper. E nesse livro fala, né, que o dízimo é um mandamento, então é uma proteção de Deus. Com certeza. Mas a oferta que é um investimento. A oferta que é um plantio. Então, Deus, tô dizimando. Sim, amém, é um mandamento. O dízimo é como se fosse um seguro celestial. Aí, é verdade. Tipo isso. É verdade. E tendo um seguro não quer dizer que fica perfeito, né? Claro. Mesmo a gente tendo um seguro de um carro, pode dar um problema. Vai ter um seguro da casa, agora nada vai acontecer. Não. Pode acontecer, mas é bem menor o problema. Imagina o coração de Deus sentindo, né, que tu tá, tipo, ele vê assim, esse meu filho aqui, ele só quer dizimar, ofertar porque ele quer que eu dê pra ele dinheiro, tipo, não tem ele nem me ama, amor, né? Ele só quer me usar. A mesma coisa, dinheiro pra dar pro senhor. Ou assim, a mesma coisa de ter alguém que tu sabe, vem falar contigo, mas é pra saber uma coisa, ou enfim, né? Não tem aquele relacionamento assim, Deus precisa disso no nosso coração, essa sinceridade. A prosperidade é um conjunto. Contar uma experiência minha, tá? Eu odiava dar carona na igreja. Odiava, assim, ó, levar as pessoas pra daqui pra lá. Eu não gostava, gente. Nunca gostei disso. Bom saber isso. E Deus me tratou muito nessa área. Sou vendedor, não sou Uber, tu pensava, né? Não por ser Uber, sabe? Mas eu era muito nojentinho, assim, sabe? E daí... Crica. E daí Deus começou a me tratar nisso. E através disso Deus também me prosperou. Eu via Deus me prosperar através disso. Porque isso também é uma oferta. Quando tu vai e ajuda o teu irmão a ter comunhão com o Senhor, a ir num grupo, a ir num culto. Gente, eu cheguei assim num ponto que Deus trabalhou tanto isso em mim. Quando eu não ia no culto, eu ligava pro Uber. Acontece agora direto. Vai lá e busca fulano pra mim lá. E ele lá buscar o fulano porque eu pensava, se eu não for, o irmão não vai. Mas se eu não for, ele tem que ir. Né? E eu mandar um Uber lá buscar fulano de tal, Beltrano de tal para ir na igreja, porque eu tô preocupado com o reino de Deus. E isso é prosperidade, porque para mim assim, não é só o dízimo, é a oferta ali, mas é o conjunto, é o teu tempo, o que tu faz com ele, né? É esse tipo de situação de tu ofertar ali pro irmão buscar, que é um negócio que eu não tenho horário assim para buscar as pessoas, sabe? De ter compromisso com as pessoas. É tu te ofertar dessa forma, é tu não contar o dízimo e a oferta quando tu vai dar, tu chegar e dizer assim, esse é o mínimo, mas não tem máximo. Várias vezes assim, eu tive experiência, gente, assim, pesada, de valor alto mesmo, tá? Deus tocar no meu coração, o dízimo e a oferta é valor X, e Deus tocar no meu coração ali dá valor Y. E eu, mas é grana? E daí eu ia fechar os olhos e ia entregar uma vez para não pegar de volta. Então, tem que ser rápido. Tem que ser meio rápido, assim, sabe? Meio violento contra a carne, na hora. Porque se tu começa a calcular muito, aí Deus já também nem quer mais. Porque daí tu começa a calcular, então não dá, então. Se é para dar assim, sem amor no coração, então não dá. Perfeito, olha só, rendeu o bloco, papo bom demais, a vontade é de seguir compartilhando aí com o John, com a Michelle, com certeza aí, gente, a gente vai puxando história aí, a gente vê como Deus é grande, né, e como a gente tem que amar esse nosso pai, a gente tem que chegar ali como um pai, né, não podemos ficar explorando Deus, mas é isso aí, eu vou agradecer a Michelle aqui. Michelle, deixa uma consideração final e algo que tu lembrou pra gente ir encerrando. E se eu quero prosperidade, eu preciso semear prosperidade. E essa frase do livro disse que a gente precisa buscar o crescimento primeiro, falou do espiritual e depois do material. E eu creio que o crescimento espiritual é o mais difícil que o do material. Que o material Deus dá, né? E o espiritual ele depende muito de nós também. Boa. Michelle, foi uma bênção ter compartilhado com os irmãos. Aí agradecemos tua participação. Estouramos tempo aqui. Muito obrigado a todos. Tchau, Vi.
Muito obrigada a todos e até a próxima. Isso aí, valeu, Bruno. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos. Seguimos em frente. Estúdio Menorá, amanhã, 22 horas. Boa. John, muito obrigado aí pelo bate-papo hoje. É isso aí, pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês. Que venhamos a ter uma edificação grande com o Senhor aí. Aí, valeu, John. Luciano, muito obrigado. Eu que agradeço a participação. Boa noite a todos e até amanhã aí na rádio. Boa, valeu, Josué. É isso aí, uma ótima noite a todos, que Deus abençoe e até a próxima. Amanhã vamos bater um papo com o Sérgio, né? Vai estar falando aí no Direto da Fonte, vários assuntos interessantes com a gente. Vamos tentar abordar alguns assuntos da semana e você pode trazer ideias, compartilhar isso pra gente também, ok? Tchau, Emily. Tchau, irmãos, que Deus abençoe a todos. Aí, valeu. E vamos ter Investidor do Reino também amanhã. Então fique ligado, às 22 horas. Valeu, grande abraço a todos. Rádio e TV Menorá apresentou Estúdio Menorá. Dez e 57. O ritmo da vida de hoje deixa o homem cada vez mais ansioso. São muitas as preocupações que ocupam a nossa mente durante um dia. Porém, Deus tem a solução. Ele